Esse é o som da banda Pato Fu. Depois, já tá rolando live no Instagram, Henrique Vidal _pessoal. Eu tô chegando agora para vocês com o nosso quadro, a história de hoje. Mais um capítulo da vida real chegando. O Brasil inteiro para ouvir a história de hoje. Henrique, quer dar minha opinião? Mais um capítulo da vida real, narrado em detalhes. No primeiro encontro, O meu relato de hoje é dizer que se ela tivesse amor próprio A história de hoje, com Henrique Vidal. ao ouvir essa história, porque caia fora, moço. Me mandaram essa história através de um perfil no Instagram que foi criado só para mandar essa história. E aí esse perfil falava, apagava, mandava mensagem, apagava. Até que ontem eu estava olhando as histórias que eu tinha para contar e eu acabei vendo essa história que já estava há um bom tempo. Aí eu percebi, não apagaram mais, então agora é para contar. E eu conto para vocês agora. Boa tarde, Henrique. Estou te escrevendo porque eu preciso muito desabafar. Não vou e nem posso me identificar. Escrevo essa minha história não em busca de absolvição, mas porque o silêncio aqui dentro ficou pesado demais para suportar. Sei que cada palavra dura que deixarem nos comentários será merecida. Eu aceito o julgamento de vocês. Há alguns meses, eu cometi o pior erro da minha vida. Algo que, se me perguntassem no passado, eu juraria de joelhos que jamais seria capaz de fazer. Tornei-me alguém que eu mesma considero desprezível e até nojenta. Eu traí o meu marido. O casamento já não ia bem. Estávamos imersos em uma fase fria, cheia de mágoas. Sabe, aquela mágoa acumulada? Silêncios que machucavam. Eu ouvi, Henrique, muita coisa da boca dele. Tanta coisa que acabou me machucando tanto. Muita grosseria. Em um desses momentos de extrema vulnerabilidade e fraqueza, eu me deixei levar. Foi uma escolha consciente daquele instante. Um desvio que agora percebo que não tem volta. E na minha cabeça não tem perdão. Nunca mais faria algo assim. A dor do pós-ato é um preço alto demais. Quando aconteceu e eu voltava para casa, eu ficava me perguntando, meu Deus, foi o que eu fiz? Que foi que eu fiz? E desde então, Henrique, todos os dias eu acordo com o peso dessa culpa me esmagando o peito. Eu me julgo a cada segundo, olho-me no espelho e me sinto a pior pessoa do mundo. E no fundo, eu sei que fui. O que torna tudo ainda mais complexo e doloroso é o histórico que carregamos. Eu já mexi no celular dele, já peguei conversas, rastros. Eu sei que ele já me traiu. Já. E não foi apenas uma vez. Até nudes, fotos de mulheres nuas, eu achei no celular dele. Mulher dançando de calcinha fio dental, enviando vídeos pra ele, sussurrando, dizendo o nome dele. Na época foi uma confusão. Ele disse que era um vídeo de uma pessoa mandando coincidentemente para um outro cara que também tem o nome dele. E aí os amigos viram e mandaram para ele. Na época eu fingi que acreditei. Mas Henrique, por alguma ironia cruel da mente, o fato dele ter errado antes não diminui a minha própria agonia. Porque eu acabei me igualando a ele. Paguei na mesma moeda. Henrique, do meu lado, eu te garanto, foi uma única vez. Uma única vez. A novidade do erro rasga o meu coração de uma forma que eu não consigo controlar.
Confesso que ele continua sendo bruto comigo. Bruto, abusado. Mas toda vez que ele me trata bem, que ele é doce comigo, eu fico lembrando do que eu fiz e bate um arrependimento enorme. Eu fico pensando, ele é bruto comigo, ignorante, Ave Maria. Às vezes é capaz de me engolir, mas às vezes é tão doce também, né? Eu acho que essa brutalidade faz parte aí da personalidade dele. Deve ser assim. Ninguém tem só o lado doce, né? Ninguém tem. Henrique, o que eu fiz já faz quase um ano. Faz um bom tempo já. Mas mesmo assim, depois de tanto tempo, eu vivo em um impasse torturante que paralisa os meus dias. Às vezes eu sinto uma vontade avassaladora de simplesmente despejar tudo, sabe? De contar a verdade, olhando nos olhos dele. Por muitas vezes eu penso, eu vou contar pra ele, vou sentar e vou contar. Sentar aqui. Deixa eu te contar uma coisa, da qual eu me arrependo muito. Esses pensamentos passam pela minha cabeça, Henrique. Mas com certeza, ele vai querer saber com quem foi. Vai. E pode não acontecer nada. Mas também pode acontecer tudo, uma confusão. Henrique, a grande questão que me destrói toda noite na cama é... Eu confesso logo tudo. Eu limpo logo meu peito e aceito as consequências definitivas do meu erro, sabendo perfeitamente que ele nunca irá me perdoar e com toda a razão do mundo. Ou eu escolho o silêncio, ou eu tranco esse segredo a 7 chaves e tento seguir em frente, permitindo que essa culpa continue me corroendo por dentro dia após dia. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu vou fazer? A minha mente conversa comigo, Henrique. Então eu estou te escrevendo. Henrique, eu criei esse Instagram fake só para te contar a minha história. Eu mandava, apagava, mas eu quero que você conte. Por favor, leia a minha história no seu programa. Me confessei com... Na verdade, eu tive uma conversa com um padre, que é um amigo meu, e contei para ele. E ele só me disse, se você está arrependida, como você se mostra arrependida, o importante é que você se arrependeu. Não conte não, siga seu relacionamento, não pense mais nisso. Seja a melhor pessoa, a melhor esposa que você pode ser. E vamos olhar para frente. Não caia mais em tentação, vamos olhar para frente. Henrique, essa é a minha história. E essa foi a história de hoje aqui no Vale Mais. E aí? Você contaria ou não? Você seguiria o conselho do amigo padre? A história de hoje aqui no Vale Mais. Fala pessoal, boa tarde. Comenta, obrigado.